Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu falei ontem que o assunto transtorno alimentar daria pano pra manga, não falei? Falei pra vocês que o assunto é super extenso e super pertinente. Pois bem, ontem eu falei sobre transtorno alimentar e o tema hoje, do vídeo de hoje, vai ser o mesmo, porém com um enfoque diferenciado. Hoje eu vou estar falando pra vocês especificamente do transtorno alimentar em crianças. Por que eu vou estar falando do transtorno alimentar em crianças? Muita gente acha que criança não sofre com transtorno alimentar. Lembra que eu falei para vocês ontem sobre a questão das distorções cognitivas? Pois bem, essas distorções cognitivas, as nossas crenças mais rígidas, que são chamadas de crenças centrais, elas começam a se desenvolver justamente na infância. E tem crianças, na verdade a grande maioria das crianças, principalmente quando estão iniciando o processo de alimentação, às vezes elas têm uma relação muito difícil com a comida. E nós responsáveis, né, eu falo nós porque eu também sou mãe, como vocês sabem, sou mãe do Rafa, que é uma criança que tem uma dificuldade com comida, a gente acaba forçando um pouco a barra porque a gente fica louco de ver aquela criança sem comer direito ou passando um tempão sem comer. E aí o que acontece? A maioria dos pediatras fala o seguinte, quando a criança é muito ruim de comida, não quer comer legume e tal, falam assim, deixa a criança com fome, que ela vai acabar aceitando o que você oferecer. Gente, pode ser que isso funcione em alguns casos, tá? Eu sou testemunha de que funciona, sim, em algumas situações. Em outras não funciona. Eu mesma já tentei essa estratégia em casa com o meu filho e posso lhe garantir, ele dormiu com fome, mas ele não aceitou a comida. E detalhe, era uma comida que ele gostava, tá? Não era nada absurdo, não era nada fora do que ele estava acostumado a comer. Esse dia ele cismou que ele não queria comer, não estava doente, não tinha nada disso. Simplesmente ele não quis comer, não queria jantar e ele é tinhoso. Então ele dormiu com fome, mas ele não comeu. E não foi pouco tempo que eu deixei não, tá, gente? Claro que não foi uma sessão de tortura, mas eu segui a orientação, ok? Então, nem toda criança vai ter uma boa relação com a comida. E nem sempre é única e exclusivamente uma pirraça para não comer, né? Ou para comer o que tem vontade. Às vezes a criança pode ter alguma questão fisiológica, então isso é importante a gente investigar. Pode ser que a criança tenha uma questão, sei lá, pode ser por conta de uma alergia, a criança não respire muito bem, e aí, querendo ou não, a questão da mastigação às vezes complica. Pode ter uma questão que uma fonoaudióloga, por exemplo, poderia ajudar a resolver. Pode ter uma questão da própria deglutição, pode ter uma questão de estar sentindo dor. A criança muito pequenininha, a gente não sabe por que está recusando comida. Essa é que é a realidade, pelo menos em algumas situações a gente não sabe. Então, me pediram para gravar esse vídeo falando sobre o transtorno alimentar na infância. Até que quando a gente deve começar a se preocupar? Vamos lá. Quando a criança, gente, ela quer comer o que bem entende, isso não é um transtorno alimentar. Isso é uma criança tentando fazer valer as suas vontades. Agora, quando a criança ela recusa qualquer tipo de alimento, acendam todos os sinais de alerta que vocês puderem. Porque essa criança está começando a reproduzir um padrão de comportamento que provavelmente teve origem em alguma situação específica. Crianças maiores que já frequentam escola, que já têm um entendimento, uma percepção da realidade, elas podem começar já desde muito cedo estarem se pautando nos padrões impostos pela sociedade. Então pode ser que desde muito cedo a sua filha menina ou até mesmo o seu filho menino tenha pavor de obesidade. Tenha pavor de que possa vir a sofrer bullying como algum coleguinha que ele viu sofrer ou como ele mesmo já pode estar sofrendo na escola. Pode ser que realmente seja da criança comer pouco, mas não comer nada ou ficar muitas e muitas horas sem comer é um sinal de alerta e merece a atenção de vocês responsáveis. Nesse caso, procurem imediatamente o pediatra da criança e um nutricionista, ok? Por quê? Precisa ser feito um estudo detalhado do porquê que a criança não está se alimentando bem. Para que isso não influencie, não atrapalhe na saúde da criança, mas que também não venha a gerar prejuízos, a gente achando que é uma fase, vai passar, quando às vezes pode não ser,
ok? Então fiquem atentos, dúvidas eu estou à disposição, seja aqui por inbox ou pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail, vou disponibilizar todos na descrição do vídeo, mas por favor, gente, não se deixem levar pelas ideias, pelos palpites dos outros, não. Obedeça um pouquinho também a sua intuição, ouça o que a sua intuição está te dizendo. Se você achar, se você julgar que é necessário, procure auxílio, seja do seu médico pediatra, seja do nutricionista ou mesmo de um psicólogo. Nós também trabalhamos com transtorno alimentar. Nem sempre vai ser necessário chegar até nós. Por isso eu sempre oriento, primeiro o pediatra, que deve ser um médico da sua confiança. Em segundo lugar, um nutricionista para fazer o acompanhamento da nutrição dessa criança, ok? Então, gente, um grande beijo. Até o próximo vídeo.